Você certamente já passou por uma situação assim. Vai participar de uma entrevista de emprego, vai participar de um primeiro encontro romântico e começa a antecipar na sua mente coisas que você não deveria dizer. Pior ainda, coisas que seriam trágicas, absolutamente inaceitáveis, se você dissesse. Eis que você se expõe a essa situação e aos 5 minutos do primeiro tempo, pá! Lá está você dizendo exatamente aquilo que você sabe que se trata da pior coisa possível a ser dita naquele exato instante. Pois bem, saiba que você acabou de ser vítima dos processos irônicos de controle mental. E é disso que nós vamos falar nesse episódio do podcast. Acredite, o podcast está de volta. Eu sou o professor Gustavo Reis e esse é o episódio de número 8 do podcast Pergunte ao Professor. Esse é o podcast para quem quer estudar sempre, aprender mais e ensinar melhor. O site do podcast é pergunteaoprofessor.com.br e lá você encontra o arquivo completo do podcast, bem como tudo sobre como se inscrever para não perder nenhum episódio, independente do aplicativo, da plataforma, do agregador de podcast que você escolher usar. Eu coloquei lá também um link para que você me presenteie com a sua pergunta. Afinal, esse podcast não se chama Pergunte ao Professor à toa. E os links para os artigos que eu uso em cada episódio estão sempre na descrição. Antes de mais nada, eu não quero investir muito tempo para me justificar, mas a verdade é que já faz 1 ano e meio, praticamente, que eu não publico nenhum episódio desse podcast. E todos nós temos as nossas justificativas. Existe, é claro, nos tempos que estamos vivendo, a justificativa macro da pandemia, que me fez publicar um único episódio ao longo do ano de 2020 inteiro, e até agora, dezembro de 2021, nenhum episódio no ano que se encerra em mais alguns dias. E é claro que eu também tenho as minhas justificativas individuais, mas chegou a hora de romper essa tensão superficial que me fez passar tanto tempo pensando nesse episódio especificamente, e inclusive já tendo escolhido o artigo há muito, mas muito tempo para trazer para você. E se você está ouvindo esse episódio, se você é inscrito no podcast em algum dos agregadores, muito obrigado. Eu espero que a partir de agora a gente possa se reconectar e fazer, inclusive, com que essas conversas aqui possam acontecer de maneira mais leve, especialmente agora, depois de tanto tempo em que a gente se manteve tão distante fisicamente uns dos outros. E talvez o podcast possa preencher também esse espaço. Eu escolhi um artigo que eu particularmente achei maravilhoso para trazer para você nesse episódio. O título desse artigo, traduzido livremente por mim, é Como Pensar, Dizer ou Fazer Precisamente a Pior Coisa para Qualquer Ocasião, de um pesquisador chamado Daniel Wagner, do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard. E me chamou muita atenção esse artigo porque, em primeiro lugar, todos nós passamos por isso com muita frequência. Todos nós participamos de contextos, de situações que, de certa forma, nos induzem a antecipar o pior. O curioso, porém, é que o pior parece acontecer com uma frequência incompatível, digamos assim, com essa antecipação. Em outras palavras, a gente toma todos os cuidados para evitar que certas coisas que nós consideramos horríveis aconteçam e nos surpreendemos com a frequência com que essas mesmas coisas acontecem. Já no início do artigo, o pesquisador Daniel Wagner aponta que essa tendência em fazer precisamente a coisa errada recebe um nome no mundo da psicologia. Um nome genérico são os processos irônicos de controle mental. E a ironia desses processos reside justamente no fato de que os mesmos processos mentais que monitoram contra falhas em pensar, dizer ou fazer aquilo que nós queremos, ou então em realizar essas coisas segundo as nossas intenções, podem acabar produzindo essas mesmas falhas.
Em outras palavras, pensar em algo que você quer evitar aumenta a possibilidade disso vir a acontecer, especialmente se você estiver sendo submetido a algum tipo de pressão. Pressão do tempo, por exemplo, alguma distração, um estresse generalizado na vida. Isso tudo aumenta a possibilidade disso vir a acontecer. E aí, esses erros irônicos, eles costumam acontecer em várias frentes, sempre com atividade cerebral identificável. Isso é muito importante, não são processos passivos e eles podem promover, sente só a lista, pensamentos indesejados recorrentes. Em outras palavras, você pensa com muita frequência em algo que você não quer pensar, o que é irônico por definição. Atração por desejos proibidos. Quem nunca? Expressão de preconceitos. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Produção de erros de movimento. Você vai levar com cuidado uma cerâmica muito valiosa de um lugar para outro dentro da sua casa. Você já entendeu onde eu quero chegar. E também rebotes de experiências negativas, tais como ansiedade, dor, depressão, enfim, emoções que se manifestam e podem se manifestar de maneira muito intensa, mesmo muito tempo depois do fato que desencadeou essa emoção originalmente, e mesmo que você tenha esquecido desse fato por muito tempo. No momento em que você resgata o fato na sua memória, você sente aquela emoção com uma intensidade fora do comum. O pesquisador vai adiante dizendo, e eu quero convidar você para a reflexão junto comigo, que existem erros de diferentes portes, existem erros pequenos, desprezíveis, insignificantes, e existem erros grandes, de alto impacto. Errinhos e errões, informalmente nós poderíamos dizer, mas um desses erros ele é muito especial. O erro que nós chamaríamos de precisamente contra-intencional. Em outras palavras, você antecipa aquele erro e você sabe que ele é grave, tão grave que você pensa nele com antecedência e trabalha mentalmente para evitar que esse erro aconteça. Até que ele acontece. Não é irônico? É maravilhoso isso aqui. Então você pensa assim, eu não posso dizer tal coisa durante essa reunião. Vai lá e diz. Você pensa, vou tirar esse prato quente do forno agora, vou pegar essa pizza aqui que eu acabei de esquentar do forno com esse pano de prato e não vou encostar o meu dedinho na forma porque eu vou me queimar. Ai! Já entendeu? Café na mesa de trabalho. Quem nunca pensou, não posso derramar esse café. Se eu derramar esse café, ele está perigosamente perto do meu teclado. Pá, vai lá e derruba o café. É incrível o quanto nós temos uma propensão a realizar as tarefas que nós antecipamos como desastrosas. Naturalmente, porém, o pesquisador indica no texto que prever o pior é uma habilidade essencial. É fundamental a gente ter essa capacidade desenvolvida de antecipar as tragédias de que nós podemos vir a ser os agentes principais. Porém, às vezes, essa habilidade sai pela culatra. E aí a mesma sensibilidade se torna parte de um processo psicológico que o autor classifica como perverso e que acaba fazendo o pior acontecer, ou pelo menos induzindo de maneira central, de maneira decisiva, os processos que promovem a materialização do pior. Olha que interessante isso. Será que nós fazemos o pior com mais frequência do que as alternativas? Em outras palavras, será que nós temos uma tendência não só a fazer o pior, mas a fazer o pior com mais frequência do que nós fazemos o melhor? Felizmente, a resposta é não. Porém, existem várias situações que nós podemos simular e que mostram ou revelam de maneira muito evidente essas inconsistências, essas ironias que se manifestam dentro da nossa cabeça. O que o autor classifica como um erro prototípico, por exemplo, é você induzir a pessoa a não pensar em alguma coisa. Eu digo a você agora, em dezembro de 2021, não pense em um urso branco. Temporada de Natal, você vê ursos brancos em toda parte como decoração natalina, você vê as propagandas da Coca-Cola e você
Pensa, eu não posso pensar em um urso branco. É bastante provável que quanto mais você tentar suprimir o pensamento do urso branco da sua mente, mais presente ele estará. Inclusive, os pesquisadores apontam que o mais comum é esse pensamento voltar a cada minuto. E em alguns casos, perdurar por dias. Eu estou aqui pensando com os meus botões que isso também costuma acontecer com músicas. Aquelas músicas que não saem da nossa cabeça, aquela música em que a gente esbarra quando está navegando erraticamente pelo Instagram, ou pelo TikTok, pelo Facebook, em alguma das redes sociais, você já deve ter passado por essa experiência desagradável de ficar com uma música na cabeça e até mesmo cantarolar essa música enquanto você diz para si mesmo, eu preciso esquecer dessa música, eu não aguento mais. Isso é uma tormenta. Isso é uma verdadeira assombração. E aí o paradoxo dos processos irônicos de controle mental se revela nesse momento. Segundo Daniel Wegner, nós tentamos tirar da mente algo em que estamos pensando, enquanto lembramos que não devemos pensar nisso mais tarde. Ou seja, você tenta tirar da mente algo em que você sabe que não deve pensar mais tarde. Só que no momento em que você pensa nesse algo em que você não deve pensar mais tarde, você está de novo pensando justamente naquilo que você está determinado a esquecer. O que é um paradoxo. Ou seja, para esquecer algo em que você não quer mais pensar, você precisa pensar justamente nesse algo, o que é enlouquecedor. Os primeiros movimentos que a gente faz para tentar eliminar essas coisas da nossa cabeça, eles têm duas partes. A gente, em primeiro lugar, tenta pensar em outras coisas. A gente tenta encher a nossa cabeça com outros pensamentos. Você não quer mais pensar no urso branco. Você pensa em outros animais que estão no zoológico. Você pensa em ferramentas, você pensa em móveis, você pensa em outros objetos, em outras referências que ajudem você a não pensar naquilo ou a não investir ciclos cerebrais no resgate daquele pensamento indesejado. Porém, ao mesmo tempo, você precisa de um mecanismo de monitoramento. Você precisa monitorar o pensamento indesejado para tentar afastar ele definitivamente e garantir que ele não volte a revisitar você o tempo todo. E é justamente esse segundo item que se revela como um processo irônico de monitoramento. É uma busca inconsciente justamente pelo estado mental indesejado. Em outras palavras, você pensa justamente naquilo que você não quer mais pensar. E aí você descobre algo verdadeiramente chocante. Você descobre que esses processos de monitoramento, eles também podem produzir erros. Funciona mais ou menos assim. Você está tentando se distrair. Você está tentando distrair a sua mente com outros estímulos para não pensar mais naquilo que você está determinado a não mais pensar. Só que, eventualmente, enquanto você tenta distrair a sua mente, você pode se distrair. Você pode se distrair ao tentar se distrair. E, nesse momento, a oportunidade surge para que aquele processo inconsciente prevaleça. E aí o pensamento volta e domina a sua mente momentaneamente, causando grande frustração. Em outras palavras, a busca inconsciente por esses erros aumenta a sua chance de ocorrência. Isso acontece não só com o urso branco, isso acontece, por exemplo, quando alguém diz para você, não pense nessa palavra, não pense na palavra ironia. Lá está você pensando em ironia. E se eu submeter você a uma pressão e colocar diante dos seus olhos uma tarefa de associação de palavras, por exemplo, adivinha, a palavra tem uma chance ainda maior de explodir no seu cérebro. O autor fala sobre vários outros aspectos no texto. Como eu disse, eu sempre deixo os links na descrição para que vocês explorem e vão adiante nessa busca por estudar sempre, aprender mais e estudar melhor. Eu vou identificar aqui alguns dos pontos em que os processos irônicos se manifestam, mas não quero esgotar essa lista justamente porque eu quero incentivar você, é claro, se souber inglês ou se quiser usar o tradutor do Google, a ler o texto de ponta a ponta, porque eu tenho certeza de que vai valer
a pena. O processo de monitoramento irônico, por exemplo, influencia a memória. As memórias que nós tentamos esquecer podem ser lembradas mais facilmente em função dos resultados irônicos dos nossos esforços, e isso acontece mais quando você tenta esquecer uma coisa só. Então é importante que você saiba que se você quer esquecer uma única coisa, talvez seja prudente você providenciar outras coisas que você quer esquecer. Porque quando você tenta esquecer coisas em lote, os processos irônicos não são tão eficientes, trazendo à tona todas essas coisas ao mesmo tempo, ao invés do que acontece quando nós estamos focados em esquecer uma coisa só. Em termos de interações sociais, em termos de comunicação e relacionamento, é que os processos irônicos de controle mental revelam a sua sordidez. Olha que palavra bonita, sordidez. Os lapsos costumam acontecer mais frequentemente quando nós tentamos ser socialmente desejáveis. E isso acontece, inclusive, nas interações que podem revelar algum interesse afetivo, romântico ou até mesmo sexual. As pessoas tendem a se sentir mais estimuladas sexualmente quando elas são convidadas a inibir os seus estímulos. Talvez você esteja pensando em situações constrangedoras de que você possa ter participado no passado, tomara que não como protagonista, mas também, enfim, somos todos reféns desses processos em algum momento da nossa vida. Em outra instância interessante, se você pedir que um item seja mantido em segredo por alguém, saiba que você aumenta a chance desse segredo ser compartilhado. Ainda que de surpresa, que a pessoa pensa, isso é um segredo, eu tenho que guardar, eu não posso contar para ninguém, quando vê, pá. Isso me faz lembrar de um professor querido com quem eu dividi por muitos anos a sala dos professores do primeiro pré-vestibular em que eu trabalhei aqui em Porto Alegre, que sempre dizia, se você não guardou o seu segredo, por que eu guardaria? Mereceu a vinheta de transição esse comentário porque, de fato, é o que acontece. Se você quiser manter um segredo em segredo, talvez seja melhor você não contar para ninguém. Um ponto espinhoso dos processos irônicos é o que diz respeito a preconceitos. Preconceitos de toda ordem, muito se fala nos preconceitos hoje em dia, e vocês sabem que as crises que são desencadeadas por manifestações preconceituosas, elas normalmente adquirem muito rapidamente proporções muito grandes e geram um impacto devastador. Houve pessoas, e conhecemos muitas, sabemos de muitos casos, que tiveram as suas carreiras comprometidas em função de declarações isoladas. Então existem, segundo o autor do artigo, evidências abundantes de que preconceitos podem ser expressos automaticamente, mesmo quando tentamos controlar essas manifestações. Eu já passei por isso, você também. Mas os impulsos inconscientes de expressar tais preconceitos vão ser especialmente insistentes, observe, especialmente insistentes, quando tentamos controlar esses impulsos sob pressão. Pense em tudo que você já testemunhou na vida nessa esfera. Tentar ser politicamente correto sob pressão, por exemplo, frequentemente promove a expressão do preconceito. É a história do desconstruidão, entendeu? Que pisa no tomate. Fala o que não deve. Ele não sabe que a chance dele pisar no tomate aumenta justamente à medida em que tenta ser o desconstruidão. Aliás, eu detesto a palavra desconstruir, que é tão largamente usada hoje em dia. Talvez eu já tenha falado isso em algum outro episódio aqui do podcast, faz tanto tempo que eu realmente não lembro, mas a verdade é que desconstruir é muito mais fácil que construir. Qualquer pessoa que já tenha feito uma reforma na sua casa sabe disso. Para botar abaixo é um dia, às vezes um turno, mas para construir e dar acabamento e colocar revestimento depois demora, e eu até entendo o porquê das pessoas insistirem tanto com essas questões de desconstrução. Justamente por isso, porque é mais fácil desconstruir do que construir. Mas, de qualquer forma, fica o registro. Se você é desconstruidão e quer mostrar para todo mundo, talvez seja bom você tomar cuidado, porque você estará, nesse momento, aumentando a possibilidade de vir a falar
o que não deve. E isso vale também para as tarefas que a gente realiza. O desejo de sucesso em uma tarefa define a falha como a pior coisa que pode acontecer. Você já parou para pensar nisso? E no momento que a gente não aceita a falha, no momento que a gente rejeita, que a gente tem medo, que a gente antecipa a culpa e a vergonha que nós vamos sentir se as coisas derem errado, nós estamos automaticamente aumentando a chance de que a tragédia se materialize. Onde mais os processos irônicos costumam acontecer? No esporte. No esporte, gente, toda hora. Você acompanha golfe, aquela última tacada suave, fraquinha, que os praticantes de golfe têm que dar para encaçapar, para colocar a bolinha do buraco. Essa última tacada, normalmente, ela é suscetível a esse tipo de pensamento. Você pensa, não posso colocar força demais. Vai lá e coloca. No futebol, pênalti. Se você pensar, não vou chutar do lado direito porque esse goleiro normalmente salta do lado direito, você pensa, ele deve estar pensando que eu sei disso, vai lá, chuta do lado direito, o goleiro vai lá e cata a bola do lado direito. Isso acontece muito. Ou então, sob pressão de um jogo importante, não posso errar, vai lá e erra. Quem nunca esteve na torcida desesperado testemunhando uma situação como essa? No basquete, lance livre, mesma coisa, a pessoa pensa, esse lance livre é importantíssimo. Meu time está 1 ponto atrás, eu preciso acertar esse lance livre para o meu time empatar, vai lá e erra. Mesmo a pessoa que tem 80%, 90% de aproveitamento no lance livre pode passar por isso. Nas nossas preocupações e nos nossos medos, olha que interessante isso aqui que eu fiz questão de traduzir para você. Quando você lembra de algo emocionalmente impactante de que você havia esquecido, as emoções associadas se manifestam de uma forma muito intensa, particularmente intensa, surpreendentemente intensa, especialmente se bastante tempo já tiver passado entre o momento de ocorrência daquele fato que desencadeou a emoção e o momento do resgate dessa experiência da memória. No sono, você já parou para pensar em como é difícil pegar no sono quando você pensa, eu quero dormir rápido? Não tente fazer isso em casa. Se você pensar antes de dormir, eu não quero ter pesadelos, é bastante provável que você os tenha, porque se você tentar suprimir os pensamentos negativos e neutros, é bastante provável que eles visitem você durante o sono. Bom, você deve estar pensando nesse momento, o que eu posso fazer para combater essa maldição? Se somos todos vítimas em potencial, alvos prováveis dos processos irônicos de controle mental, o que está ao nosso alcance para que a gente possa desenvolver as habilidades necessárias para combater esse tipo de situação? Em primeiro lugar, é importante que você saiba que o controle bem-sucedido é muito provavelmente mais prevalente do que os erros irônicos. Em outras palavras, a sua chance de sucesso ao tentar controlar os erros irônicos é bem maior do que a sua chance de fracassar. Em segundo lugar, aquilo que a gente antecipa como uma tragédia normalmente não é tão grave assim. Os efeitos irônicos frequentemente são pequenos e a produção experimental ela costuma depender da introdução de cargas artificiais, da pressão do tempo e de outros elementos que podem ser incorporados. Em outras palavras, se na sua vida estiver tudo numa boa, é menos provável que você seja vítima inadvertida dos processos irônicos de controle mental. O que eu posso fazer, então? Em primeiro lugar, você tem que aceitar os sintomas ao invés de tentar controlar. Isso é importantíssimo. Em segundo lugar, talvez seja inteligente você expor os problemas ao invés de guardar segredo. Muitas vezes, quando a gente fica remoendo problemas, a gente submete o nosso cérebro a um desgaste, a uma situação de pressão e de estresse que contribui para que aconteçam esses bugs nos processos de monitoramento, que são justamente os que nós estamos tentando evitar. Então, em 2 itens, o que você pode fazer para evitar o pior? Em primeiro lugar, tente evitar a evitação. Olha que interessante isso. Ou seja, não invista energia demais pensando no pior. Porque se você fizer isso, você muito provavelmente vai estar facilitando essa manifestação, especialmente se você estiver sob o efeito de algum ingrediente que esteja causando pressão. E em segundo lugar, se você não conseguir evitar, se você ainda assim pensar no pior,
Tente orquestrar as circunstâncias para minimizar a sua carga mental quando o controle for necessário. Respire fundo, pense positivo, tente afastar os pensamentos ruins. Eu tenho certeza que você vai, ao longo do tempo, desenvolver essa habilidade. E você vai deixar para trás o tempo em que você era conhecido como a pessoa que sempre dizia, pensava ou fazia a pior coisa possível em qualquer situação. Se você acompanhou esse episódio até aqui, muito obrigado. Você encontra todos os episódios anteriores visitando pergunteaoprofessor.com.br. No site você também pode mandar sua pergunta e se você fizer isso, eu garanto, eu vou ficar muito feliz. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu nesse que foi o episódio de número 8 do podcast Pergunte ao Professor. Muito obrigado pela parceria, pela companhia e pelo prestígio. Por hoje era isso. Um abraço. Tchau.